Olá, pessoal. Bem-vindos de volta, né? Depois do nosso intervalinho da manhã. Vamos agora para a nossa segunda palestra do dia. Lembrando que a nossa semana só está na metade, tá? Nós tivemos nosso primeiro dia na terça-feira passada, agora é o segundo dia, e nosso terceiro dia só vai se encerrar lá na segunda-feira, no dia 30, que é o dia do tradutor mesmo, tá bom? Então, primeiro eu queria introduzi-los ao nosso palestrante de agora, que é o Ives Danilo. Ele é bacharel em letras português e japonês pela Universidade do Estado de São Paulo, lá pela FEFELESH também na USP. O Ives é autor, editor textual e pesquisador de literatura japonesa nas horas vagas, quando não está jogando videogame. E eu já percebi que ele é fã do Pokémon logo com o íconezinho dele aqui pelo Zoom. Fiquei ligado, porque eu também sou. Bem, a palestra dele tem como título Tradução versus Preparação de Textos Orientais, os desafios linguísticos na adaptação textual, e tem como resumo que em cada obra há um mar cheio de termos e referências tempestuosas que podem enlouquecer os tripulantes beletristas mais experientes. Nessa conversa, iremos conhecer alguns desses porém sedutores desafios. Gostei já da metáfora, pensando a tradução aqui como uma travessia de barco, né, no mar torrencial. Ives, fique à vontade. Muitíssimo obrigado pela sua presença hoje e espero que a gente aprenda muito com a sua experiência em tradução. Fique à vontade. Obrigado, professor Pedro. Bom dia a todo mundo. Agradeço pelo convite da FMU e todas as pessoas envolvidas. Estou muito feliz de estar aqui. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco desse meu amor que eu tenho pela língua japonesa e espero que vocês possam sentir um pouquinho dele. É, Todo mundo aqui é do inglês, né? Ou tem alguém que estudou outras línguas também? Ives, aqui nós temos alunos de letras português, letras inglês e tradução português e inglês. Mas a Ah, maioria, acho que esmagadora, tem o inglês como língua estrangeira mesmo. Legal. Bom, então a gente vai começar um pouco. A gente tem que ir para a parte da história, né? Que para alguns é chata, para outros é a parte mais legal. Mas, bom, Brasil e Japão, né? Tipo, todo mundo sabe aqui, creio que tem uma relação próxima, principalmente quem mora em São Paulo. Talvez tenha alguém que não seja de São Paulo, mas é uma das maiores colônias, japonesas no mundo inteiro. E principalmente depois do pós-guerra, né, na década de 50, mais ou menos, o Japão começou o que chamam de milagre econômico, né, que nada mais é do que aquela parte colonização cultural, parte, não sei o que bem podemos dizer, daquela relação Estados Unidos e Japão, né? E por causa desse tipo de relação que teve após a bomba, né, de Hiroshima, tipo, o Japão foi muito influenciado, por melhor e por pior, em relação aos Estados Unidos. Então, quadrinhos, filmes, moda, tudo, muita coisa entrou no Japão. E uma delas foi quadrinhos, né? Animação, desenhos animados, que na época o Walt Disney fazia muito sucesso. Então, nessa época, o Japão começou a crescer muito, né? Questão de tecnologia também, videogames, né? Como vocês estão vendo aí na minha imagem, tipo, começou toda essa era de consoles, Nintendo, todo esse tipo de coisa. Então, o Japão estava muito em alta em diversas coisas. E é meio que por causa desse período de alta, desse boom, que as pessoas têm aquela imagem assim que o Japão se reconstrói muito fácil de tudo, né? Que aquelas imagens, tem um terremoto no dia seguinte tá tudo construído e lindo, tipo, não é muito bem assim, mas no caso desse período, né, tem essa imagem assim do Japão. E bom, e seguindo essas décadas, a literatura japonesa começou a crescer de diversas formas, de diversas ramificações. E por quê? Aqui eu coloquei em primeiros livros, botei a partir da década de 80. Nessa época não tinha muita coisa do Japão no Brasil, né, de literatura japonesa no Brasil. E por que então começou nessa época? Nessa época foi quando autores japoneses começaram a ser indicados, por exemplo, ao Prêmio Nobel.
de literatura. E a gente tem o Yukio Mishima, por exemplo, que foi indicado cerca de 5 vezes, mas não ganhou nenhuma. O primeiro japonês que ganhou foi o Kawabata, Yasunari Kawabata, e pelo conjunto da obra, mas em especial uma obra chamada O País das Neves. Alguns devem conhecer, tipo, é uma obra assim, para o japonês é tão famosa quanto pra gente, sei lá, O Pequeno Príncipe, por exemplo, assim, de frases famosas, coisas assim, essa estética, é uma obra assim muito, muito influente no Japão até hoje. E por causa disso, como o Japão entrou no mapa, digamos assim, em questão de literatura por conta desse prêmio Nobel, os outros países começaram a gente vai ter que, né, começar a publicar coisas japonesas. Vamos lá, o que que vai ser? E nessa época começou várias importações culturais do Japão no Brasil, né? Teve tokusatsus, né? Pessoas mais velhas lembram de coisas como Jiraiya. Em animações teve Cavaleiros do Zodíaco, esse tipo de coisa assim. E tiveram alguns livros também. Só que teve um problema, tipo, que esses livros tinham qualidades muito duvidosas, porque tinha pouquíssimas pessoas que sabiam fazer esse tipo de tradução, o mercado de tradução, tipo, era quase inexistente. Há poucos anos tinha sido criada a Faculdade de Letras de Japonês na USP, então, tipo, era tudo muito novo, assim. Então, editoras, como qualquer outro negócio, elas gostam de, né, de gastar o mínimo possível. Então, essas traduções eram feitas do inglês, né? Então, tinham vários problemas, textuais por causa disso, né? Porque passa de uma língua para outra. Igual várias obras também, até francesas, que eram publicadas no começo aqui no Brasil, eram de traduções do inglês. Então, era um caminho muito complicado, assim. E nisso, além dessas obras, nos anos 80 também começaram a vir os primeiros mangás, né? Mangás, para quem não conhece, são basicamente quadrinhos, gibis. E vieram também, esses livros começaram a vir no começo da década de 80 e os mangás começaram a vir no final da década de 80. E o primeiro deles foi pela editora Cedibra, ela não existe mais, era, ela era, assim, da editora Globo, mas depois ela foi se separando. É, e a editora Globo depois começou a apostar nisso também. Uma das obras mais famosas dessa época é Akira, é, de um filme muito famoso, um filme de animação muito famoso e importante para o Japão. Alguns aqui já devem ter assistido. Só que também, assim como os livros, os mangás tiveram vários problemas. E um deles, além da questão da tradução que vinha do inglês, era a questão da paginação, porque os mangás, eles são lidos de trás para frente, né? E não só da última página para a primeira em relação ao que a gente lê, é também os quadros, em vez de ser igual a gente faz aqui. Opa, deixa eu fazer a câmera aqui ao contrário. É, ai, difícil fazer. Mas bom, o modo de leitura é ao contrário. Então, tipo, o que que eles faziam? Eles espelhavam. Eles imprimiam essas páginas e simplesmente viravam. E as artes eram ao contrário, tudo era ao contrário. Então muita coisa não fazia sentido por estar ao contrário, para tentar se adaptar à nossa leitura ocidental. Sim, cara, tipo, é um clássico assim, de diversas formas. Ele influencia música, filme, muita coisa até hoje. E bom, aí depois disso, tipo, foi bem devagar essa publicação de quadrinhos japoneses no Brasil. Então, nos anos 90 veio a JBC, que é uma editora brasileira e está aí até hoje. E esse JBC significa Japan Brazil Connection, né? Então, tipo, eles vieram com essa ideia, com esse diferencial de ser uma conexão de fato Japão e Brasil, e não ter essa fuga de rota pela língua americana, né, a língua inglesa. Então vieram os primeiros quadrinhos fininhos na época, que no Japão o quadrinho é mais ou menos de 200 páginas. E aqui no Brasil veio com cerca de 100 páginas, então veio fininho.
E esses títulos eram, por exemplo, Dragon Ball Z, Sakura Card Captors, esses que no começo dos anos 2000, né, tiveram essas animações passando aqui no Brasil, principalmente pela TV Globo, né? Teve Cavaleiros do Zodíaco também. Então começou a ficar cada vez mais forte. E vendo esse mercado crescendo, outras editoras também começaram a querer participar disso. E nisso entrou, por exemplo, a Panini, que é uma editora italiana, né? Uma multinacional. E ela entrou assim com tudo. Então, a JBC publicava alguns títulos, sei lá, mais ou menos cinco, digamos assim. A Panini começou a publicar 10, 15, 20 simultaneamente. Era muita coisa, assim. E então começou a procurar mais gente, né? Tipo, as pessoas formadas, principalmente aqui em São Paulo, em japonês, começaram, né, a criar esse mercado, começou a fomentar de precisar desses tradutores, que agora não era mais tradutores de inglês, né? Tipo, era um monopólio de tradução de inglês. Tradutores de inglês traduziam livros de todas as línguas quase aqui no Brasil, principalmente línguas orientais asiáticas. É, e a Panini, né, creio que é fácil dizer que hoje talvez seja maior, tipo, ela conseguiu criar uma relação com editoras, com as maiores editoras japonesas, e ficou muito forte, assim, até hoje a Panini publica muita coisa ao mesmo tempo, e tem um tópico, assim, que é muito criticado hoje em dia por vários consumidores. E esse mercado cresceu tanto, né? No final dos anos 90, 2010, 2020, que mais ou menos na pandemia, 2021, mais ou menos, a Companhia das Letras, né? Que muitos aqui talvez todos conheçam, que é o maior conglomerado, né? Editorial do país e um dos maiores do mundo também. Ele comprou a JBC. Então, tipo, o que significa isso, né? Uma editora como a Companhia das Letras comprar uma editora de mangás, assim. É algo assim que diz muito sobre o interesse e sobre ver como que esse mercado está fomentando tanto, né? Está vendendo tanto. Na pandemia teve um grande aumento de venda de livros em geral, mas quadrinhos vendeu muitas editoras, tiveram suas vendas, né, crescerem muito e muitas delas continuaram até pós-pandemia. Então, tipo, é um mercado assim que está bem estabilizado no Brasil. Bom, aqui é só imagem. É, bom, quais são essas mídias, né? Que estão em alta no Brasil? A gente tem livros japoneses, principalmente coisas como Haruki Murakami, né? Que alguns chamam ele de Paulo Coelho, do Japão, de certa forma. É, os Estados Unidos é meio Stephen King, talvez, assim, porque ele é muito prolífero em questão de publicação, ele publica muita coisa. E recentemente a obra dele começou a ser adaptada para cinema. E teve até Drive My Car recentemente no Oscars, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então é um autor que é muito forte e hoje em dia talvez seja o maior nome da literatura japonesa contemporânea, né? E só que na hora de traduzir esses livros, né? é, Quais são os problemas que os profissionais encontram? Assim, é bem devagar em questão de livros, em específico romances, porque a principal editora que publica romances japoneses é a Estação Liberdade, editora daqui de São Paulo, né? E, bom, muitos desses livros, ainda tá no começo, digamos assim, eles publicam mais livros clássicos e poucos contemporâneos, tipo Murakami, que são mais famosos, né? Então tá bem devagar em questão tipo de literatura japonesa assim para você se inteirar do que está acontecendo, tipo, nem chega nem perto do que a gente tem aqui da literatura americana, inglesa ou de outros países, né, falantes dessa língua. Então, normalmente esses são livros que é só um livro, volume único, né? São livros clássicos, não eram livros de séries assim, como hoje em dia é mais comum encontrar. E
além dessa questão desses livros, mesmo que sejam um livro só, tem a questão da quantidade, né? Porque a língua japonesa, por ter esses kanjis, que são esses símbolos que alguns já devem ter visto e não entendem nada, eles querem dizer uma palavra inteira muitas vezes. Então, o que é 100 páginas no japonês fica 200 no português ou no inglês. Então, essa questão física, assim, da publicação é uma questão muito importante, porque é mais tempo para poder traduzir, é mais páginas que a editora vai ter que gastar em diagramar, em imprimir. Então, é toda uma questão assim. E por causa disso, acontecem vários cortes de gastos que a gente vai ver um pouco mais para frente. É, e por ser um mercado pequeno, a remuneração disso ainda é muito complicada. É, por mais que, por exemplo, tradução do inglês por ser muito comum, ela chega a ser bastante desvalorizada muitas vezes. Mesmo o japonês, sendo uma língua mais de nicho, digamos assim, não tanto quanto o chinês, por exemplo, essa valor de tradução, ela também assim não fica muito diferente do inglês. Tipo, é muito bizarro, né? Porque mesmo tendo poucos profissionais nisso, muitas editoras querem que esse valor seja como se fosse de uma língua bem mais comum, bem mais estabilizada no país, como é o inglês, que é dado em escolas, escolas públicas até. Então, tipo, é uma forma de approach, digamos assim, profissional muito diferente, bem problemático. E como a gente falou, que lá no começo dos anos 80 esses livros que vinham para cá eram traduzidos do inglês, vocês acreditam que hoje em dia ainda isso acontece? Infelizmente, muitos livros que vendem bastante até são traduzidos do inglês. Ano passado eu estava pesquisando um livro chamado Confissões. Se vê na Amazon, ele é bastante vendido e a tradução é do inglês, assim. E é uma tradução recente. Ou seja, tipo, muitas editoras ainda estão praticando essa prática. Praticando essa prática, né? Esse foi o nome. Mas ainda estão adotando essa prática que é muito problemática, tanto em questão da, do nicho, quanto para o consumidor, quanto em respeito à língua, é bastante complicado. E além disso, tem outra questão, né, que vocês na faculdade devem já ter debatido ou visto por aí, que é a questão de IA, né, inteligência artificial. E muitas editoras, muitas não, né, mas um número crescente de editoras principalmente americanas estão usando esse tipo de ferramenta, digamos assim, para fazer traduções. Recentemente teve um mangá em 3 volumes de Kamen Rider, né, uma série japonesa bastante famosa, que foi publicado lá, que não foi só traduzido por inteligência artificial, foi também diagramado. Então, a fonte, o texto saindo do balão, frases que não faziam sentido porque estavam com tradução literal. É terrível a tradução. Até do inglês também é terrível. Imagina a tradução asiática. É um show de horrores, assim. E, e essa prática está começando a chegar no Brasil. E é tanto perigosa por diversos motivos éticos, né? Quanto por motivos estéticos, motivos, assim, é triste que isso esteja acontecendo. Mas está acontecendo em várias áreas, né? A gente teve recentemente nos Estados Unidos a greve dos roteiristas, porque as grandes estúdios estavam querendo que os escritores fizessem uma série, por exemplo, vamos pegar a Wandinha. Escrevesse uma temporada da Wandinha e o resto das temporadas fosse gerado por IA. Então, o Rodrigues tinha que ceder os direitos intelectuais dele para o estúdio, para eles venderem uma ideia com o nome dele. Entende? Tipo, isso é muito complicado. E a gente vê esse tipo de coisa chegando até, por exemplo, em serviços de streaming, por exemplo, Netflix.
Amazon Prime usando inteligência artificial para fazer tradução de algumas séries, principalmente doramas, né? Essas novelas coreanas que estão fazendo muito sucesso no Brasil. E, tipo, como isso consegue ser possível, né? E eu coloquei aqui light novels no meio, apesar de elas chegarem no Brasil só depois dos mangás. Por quê? Porque ela tá entre o meio termo entre livros e mangás. E que em mangás, quadrinhos, por exemplo, a gente pegar mesmo Turma da Mônica aqui no Brasil, a gente sabe que não é a mesma coisa de Machado de Assis, né? Em questão linguística, em questão de temática. Então, os mangás, os quadrinhos, eles vão por um caminho muito mais, né? Muito mais descontraído, muito mais moderno. Sim, Mauro, alguns artistas de comics americanos também estão usando isso para artes internas, sim. Então, essas artes estão sendo usadas até em filmes. Teve um filme americano recente, acho que é Entrevista com o Diabo. Teve recentemente, tem algumas artes durante o filme, foram feitas por IA. É, Tá assim, tá chegando muito forte a IA. Muitas pessoas dizem, não, vai demorar ainda, que a IA ainda é muito burra. Mas assim, mesmo burro ou não, essas pessoas, né, esses donos desses conglomerados querem cortar gastos. Estão usando o chat GPTs para fazer posts de mídia, para fazer textos da quarta capa, né, da sinopse do livro. Tá tendo para fazer arte da capa do livro. Por exemplo, recentemente teve um livro que eu esqueci o nome, um livro americano que fala de uma moça sobre questões raciais, a moça negra, e a capa do livro é ela, uma moça negra, sim, com vestido e tal. E aqui no Brasil, a editora que foi publicar fez uma arte com inteligência artificial com essa capa, e na capa é uma moça branca, né? Então a gente tem questões até racistas em relação à inteligência artificial, porque ele é treinado com pessoas brancas, né? A gente tem casos de identificação facial que funciona com pessoas brancas e não com pessoas negras, tipo, é uma questão ética assim que vai longe assim, que vai para várias áreas. E bom, voltando sobre essa questão dos mangás, né? Eles são bem mais modernos, né? Questão de linguagem, tudo. E eles são feitos, em sua maioria, os títulos que mais vendem são para infanto-juvenil, né? Então, eles têm uma linguagem mais nova, muitas vezes usando o neologismo. Então, para você poder fazer isso, você tem que estar a par daquele público-alvo. Em qualquer tipo de tradução, seja de livro, seja qualquer mídia, você tem que estar a par do público-alvo. Mas nos mangás, nos quadrinhos, isso chega a ser muito mais forte. E nas light novels mais ainda. O que são essas light novels? São novels, né? São livros, são romances. Mas por que esse light? Muitas pessoas dizem que é porque é mal escrito, assim, basicamente. Falam isso também dos livros YAs americanos, né? Young Adults, porque como é feito para jovens adultos e muitas vezes são escritos por jovens adultos, essas pessoas não têm muita formação, bagagem, né? Teórica, ou às vezes experiência mesmo, idade. Então, para escrever esses livros, eles fazem muito rápido. Também tem essa questão das editoras, né? Forçarem a escreverem muito rápido. Então, tipo, é muito problemático você escrever um livro tão rápido assim. E essas light novels, elas são originalmente escritas na internet. Tipo, tem um site muito famoso de light novels, como se fosse o Wattpad japonês, assim, que as pessoas publicam lá, publicam, não são fanfics, ao contrário do que muitas são do Wattpad, né? A gente sabe que muitas fanfics viram livros, né? Que é o caso de, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic de Crepúsculo. E muda os nomes ali e troca e vende como um livro novo. E a gente tem, sim, depois filmes, exatamente, né? Se fizer sucesso, eles vão tentar milcar, né? Como chamam, tentar extrair
essa obra de todas as formas possíveis. E então essas light novels são esses livros para jovens adultos, crianças, adolescentes, eles também são assim, escritos por essas pessoas muitas vezes, e muitas vezes elas não têm nem mesmo a formação de línguas, por exemplo. De línguas que eu falo, né, de uma literatura de uma faculdade de letras. Elas só querem escrever, estão ali se divertindo, tudo bem, mas só que por algum motivo faz sucesso. E as editoras vão querer publicar aquilo como um livro físico e depois fazer um quadrinho, fazer uma animação, fazer um filme. Se fizer sucesso, qualquer coisa serve para uma empresa lá. Então, essa qualidade é, literária, às vezes é muito assim colocada à risca, mas assim como as americanas também são colocadas à prova. E o conteúdo dessas light novels é como se fosse um mangá, só que em livro. Imagina a Turma da Mônica em livro. É basicamente isso. Eles tentam trazer toda a leveza, muitas vezes, o humor, a estética, a estilística para esse livro. Então a gente tem muitos diálogos que são espalhados pela página, usando caracteres para fazer certos recursos estilísticos, por exemplo, Machado de Assis, como ele usava reticências, ou como Saramago, né, escreveu Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo. Tipo, então tem muita experimentação estética em light novel. É uma parte muito interessante dessa literatura. Mas quando chega aqui no Brasil, elas trazem uma outra questão, porque ao contrário de livros, né, por exemplo, se a gente pegar 50 Tons de Cinza, ok, tem acho que uns 3 livros, 4, se não me engano. Crepúsculo tem 4 livros, Jogos Vorazes tem 3 livros. Harry Potter, né, tem 7 livros, mas é porque, né, o sucesso dele foi outro nível. Mas, em geral, esses livros americanos são um livro ou 2 livros, poucos são mais de 3 livros, né? Normalmente é uma trilogia. E só que, ao contrário deles, as light novels são muito grandes. É tipo 6 livros, 12 livros. Os mais famosos, por exemplo, Sword Art Online, que é uma light novels que talvez a que mais vendeu ainda até hoje. Ela tem mais de 30 volumes. Tem outras que chegam a 40 volumes. São muitos, e não é um livro de 100 páginas. Se a gente for traduzir aqui para o Brasil cada volume, é 400, 500 páginas. Por exemplo, ReZero aqui no Brasil está no volume mais ou menos 33, se eu não me engano, no Brasil. E cada volume tem de 400 a 500 páginas. E lá no Japão sai de mais ou menos em três meses. E aqui no Brasil tenta sair de mais ou menos de 2 em 2 meses. Aí você traduzir 500 páginas em 2 meses. Vocês conseguem imaginar isso? Até mesmo do inglês. É assim, um trabalho homérico, né? E isso se for um livro fácil. Se a gente for pegar, por exemplo, Crepúsculo. A gente for traduzir Crepúsculo, claro que tem toda uma preocupação de certos termos adaptar, de localizar e tal, mas a história de Crepúsculo não é uma coisa assim muito complicada, né? Assim, vampiros é um setting moderno, né? Não tem nada assim de muito fantasioso. Mas se eu desse para vocês traduzirem o primeiro livro do Senhor dos Anéis em 2 meses, como seria isso? Ou até mesmo traduzir os 3 livros, né? Porque originalmente foi lançado como um livro só, né? Se pegar mesmo separadamente A Sociedade do Anel em 2 meses, é muito difícil por causa das questões de termos, a língua criada. Isso vale também para Harry Potter, para Game of Thrones. É, Essas histórias de fantasia que normalmente são o foco das light novels, que poucas são num série moderna, assim, é muito complicado você definir, fazer todo o projeto editorial, todo o projeto de edição, de nomes, de ataques, magias, poderes. É muito complicado. E além disso,
igual nos mangás, além de ser muito volumes, tem a questão da periodicidade, porque eles saem muito rápido lá no Japão, e eles ainda estão lançando no Japão muitas vezes. Aí, por exemplo, Senhor dos Anéis já acabou, né? Quando saiu aqui já tinha acabado. É um livro muito antigo. Então você consegue ler, ter uma noção daquela obra e fazer todas as escolhas perfeitas e coesas para aquilo. Mas como você faz isso se está em andamento? Se a obra está em andamento? É muito mais difícil. Você não sabe, por exemplo, se tem um personagem que não é revelado o gênero dele. E no português a gente tem essa, essa marcação de gênero muito forte. Então, a Clarissa perguntou: quem cunha o nome Light Novel? O próprio autor? O público? A crítica? Foi o próprio público, acredita? Tipo, veio mais ou menos na época de 80, mais ou menos, light novels, e meio que em contraponto aos livros que eram muito chatos, né? Os clássicos, digamos assim, Machado de Assis para eles. Aí eles queriam escrever, então, tipo, era light, era uma leitura light. Então, no Japão é muito assim, como teve essa questão do impacto cultural dos Estados Unidos, tem muito tema americano. Então, essas light novels é a palavra mais fácil que eles encontrarem nos Estados Unidos, eles usam para usar a terminologia para algo. Então, a comunidade cunhou esse termo e ficou. As editoras tomaram esse termo também. E hoje em dia, se eu for ver numa editora japonesa, tem lá um livro, um mangá e light novel. Então, tipo, é um novo gênero que, que foi criado. Ela não está dentro de livro. É light novel. Livro é uma coisa, novel é uma coisa, light novel é outra. Porque é a mesma coisa de você pegar um livro YA, né? E pegar, por exemplo, Jogos Vorazes e pegar Catch 22. São obras assim que você sabe que vai ter uma estética diferente, que vai ter um tipo de temática diferente. Para eles é muito claro essa diferença, assim. Aqui no Brasil a gente não tem isso muito com quadrinhos, por exemplo. Quadrinhos, as pessoas veem como para criança, adolescente e tal. No Brasil não vê muito quadrinhos como adulto, para adulto, né? Mas na Europa, por exemplo, os quadrinhos tem o quadrinho de criança e tem o quadrinho de adulto. No Japão tem o quadrinho de criança e o quadrinho de adulto. Nos Estados Unidos também. Então, para esses países é bem mais fácil essa diferenciação, assim. É, então, quando chega essas light novels, que tem todo esse problema de extensão, por serem muito grandes, tem todo o problema também da temática, né? Tem o problema da linguagem. É, tem muito neologismo em light novel. Imagina se um twitteiro, né, uma pessoa que usa o Twitter, pegar uma conta famosa, vai escrever um livro. É como se fosse isso. Vai usar todos os termos que tem ali. Então, imagina um livro, se a gente pegar assim, sei lá, vamos juntar vários tweets. Ah, hoje mais cedo, quando li em meu Face, eu vi um arroba que me perguntou, off, faria? Se a gente, sim, se a gente pegar essa frase e colocar num livro e vender, muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas que não são da internet. E imagina se a gente vai faz sucesso esse livro, vamos dizer assim, e um americano vai traduzir isso. Para eles, né, traduzir li meu Face e só colocar Face e não colocar Facebook, porque pra gente a gente sabe que o Face é Facebook. Mas eles chamam Facebook de Facebook, não chamam de Face. É, off, eles não vão entender, tipo, imagina uma pessoa dessa, uma pessoa mais velha, vamos pegar uma pessoa de 50 anos que não é muito, que não usa Twitter e pegou para traduzir esse livro. Como ele vai traduzir isso bem? Ele vai cair em vários perigos de tradução, porque ele não é daquela não geração, mas tipo, daquele meio. Tem que ter uma pesquisa muito grande de terminologia para poder entender isso. E quando essas light novels chegam aqui, elas chegam em mãos de pessoas que não estão tão ligadas nesse meio jovem, ou meio de internet. Por exemplo, tem muitas light novels
por exemplo, Sword Art Online, a proposta dela, a sinopse, é de pessoas que ficam presas num jogo, como se fosse um MMO, né? Aqueles jogos épicos. Imagina Senhor dos Anéis em forma de jogo, né? Caverna do Dragão, essas coisas assim. Então, só que é isso aqui moderno de jogos. Então tem muito termo de jogo. E que todos os jovens entendem, só que um adulto que não joga, ele não vai entender aquilo. Aí essa pessoa recebe esse trabalho. Ele é freelancer. E ele tem, sei lá, 2 meses. Isso é um período bom, assim, bem legal. E, assim, raro de achar. Normalmente é no máximo um mês que ele tem para traduzir esse livro, que em português vai dar mais ou menos 400 páginas. Ele não tem noção do que aqueles termos são. O que acontece? Muitas vezes, eu já peguei várias traduções que o tradutor coloca, eu não sei o que isso significa. Eu não sei. Marca assim, vai marcando no Word. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E todas as páginas tinham. Eu não sei o que isso significa. E o tradutor era bom, assim, em questão de traduzir as coisas em japonês, coisas da língua convencional, só que não sabia disso. E tem uns que são mais jovens e já sabem muitas coisas, mas também não sabem de tudo. Então, muita coisinha acaba se perdendo. E no Japão, as obras, elas gostam muito de se focar em um tema específico. Então, por exemplo, jogos. Tem coisas mais específicas, por exemplo, tem um mangá famoso, que vai até ter filme agora, que se chama Cells at Work. E é sobre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos trabalhando no seu sistema imunológico. Então, tem muito termo, científico. Tem mangás que são sobre mecânica, então vai usar muito termo assim. Então, tipo, esses tradutores que não são dessas áreas e precisa fazer esse trabalho rápido, e ele precisa ganhar dinheiro, porque ele é freelancer, ele não pode recusar trabalho, ele vai fazer de algum jeito, né? É um tópico muito complicado, porque tem toda essa questão na problemática estética da obra versus o seu problema de sobrevivência, digamos assim. Aí entra uma editora pagando mal para isso. Aí você precisa fazer rápido aquilo. O que você vai dar prioridade, né? Isso é um paradoxo, assim, bem complicado no mercado atual. E isso vale tanto para livro quanto mangás e light novels, né? Porque essa, essa falta de background jovem, digamos assim, é muito complicado, porque, beleza, um jovem entende aquilo, mas o jovem ainda não tem essa experiência teórica da tradução. Aí tem uma pessoa que ela é jovem e já se forma cedo e tem todo esse know-how de traduzir esses termos, tá por dentro de tudo. Mas a cada ano que se passa, ele vai se afastando. Por exemplo, eu sou millennial, por exemplo, e eu entendo bastante das coisas millennials e muitas Gen Z. Mas essa geração alfa já tá distante para mim. Tem muitas coisas assim que é difícil entender. Os millennials, né, começo da internet, a gente diminuía muita palavra, né? Você, VC, também, TBM, algumas, mas hoje em dia os alfa, não sei se vocês conhecem algum, né, de 10 a 15 anos, todas as palavras são cortadas. Tipo, se eu falar no WhatsApp com eles, é muito difícil entender, parece uma runa. Assim, tem palavras que você tem que adivinhar. Assim, é meio que um puzzle, é um caça-palavras, assim. Então, imagina a próxima geração. Vai ser cada vez mais difícil para mim. Sim, eles falam em códigos. Né, gente? Tipo, é muito complicado. Imagina a próxima geração. Vai ser muito difícil para mim e vai ser cada vez mais difícil. Aí, como é que eu consigo manter um ritmo de trabalho de 8 horas por dia e ainda estar por dentro das gerações? É muito difícil. Alessandra, eu não entendi o que houve. Bom, então, tipo, tem esse problema geracional que sempre requer, né, que o profissional esteja
a par disso. E que é cada vez mais difícil a gente entrar nisso, nessa, conseguir acompanhar. E além dessa questão linguística, né, que tem nos problemas nos livros, nas light novels e nos mangás, os mangás também tem a questão da diagramação, porque na língua japonesa tem como posso dizer, tem um fenômeno linguístico muito específico, que é das onomatopeias. Onomatopeia no Japão é quase que uma língua à parte. Eles têm onomatopeia para tudo. Para o barulho do vento, para o barulho da porta que se moveu só um pouco. Tem onomatopeia da criança triste. Existe onomatopeia de coisas que nem fazem barulho. Onomatopeia para o olho piscando. A gente tem essa, né? No Plim Plim, assim. Em alguns quadrinhos de Turma da Mônica tem. Mas eles têm isso no nível estratosférico, assim. Então, além de você aprender a língua japonesa, aprender os símbolos, aprender kanjis, gramática, tudo, ainda tem as onomatopeias, que muitos tradutores não sabem. E isso, assim, é um tema tão complexo e tão profundo que os professores da USP, muitos é isso da tese, eles têm doutorado em relação a isso. Professores que estão na ativa ainda. Então, você tem que estar a par de muita coisa. E essas onomatopeias, elas são substantivos e são verbos também. Ou seja, por exemplo, o neném fez é, fuê. E esse fuê para eles é o som do neném começando a ficar triste. E, e se eu não estou a par disso, dessas onomatopeias, sim, o tintim na hora de brindar, exatamente. E então, tipo, é muito difícil. E na hora da diagramação, muitas dessas onomatopeias que fazem parte dos quadrinhos, né, a gente vê Kabum na Turma da Mônica, Pou nesses quadrinhos americanos. No Japão, isso é 10 vezes mais na questão de estar presente na página. Não é só de vez em quando, é toda hora tá na página. Então, tem que traduzir isso. Muitas editoras não traduzem, porque faz parte da estética, né? Tem algumas editoras que removem a original e traduzem a onomatopeia. Os Estados Unidos fazem muito isso. No Brasil não é tão comum, poucas fazem, porque é bem difícil. Porque além de você traduzir o texto, você vai ter que fazer um trabalho gráfico, né? Você vai ter que contratar um letrista, para fazer esse trabalho, né, de design, né? Tem que ser um artista que saiba desenhar, saiba poder adaptar aquela fonte. Então, tem algumas editoras, tipo a Pipoca Nanquim, que ela tem um trabalho muito bom nessa parte. Assim, eles fazem onomatopeias com artistas brasileiros muito bons e fica um trabalho incrível, assim. E, bom, tem toda essa questão, né, para você poder fazer o mangá, traduzir o mangá. Mas aí quando você chega aqui para vender esse mangá. Como eu falei, né, os mangás começaram a se popularizar no final dos anos 90, com o começo dos anos 2000. Ah, só um minuto, só beber um pouquinho de água. Ou seja, então 20 anos mais ou menos. 20 anos para uma visão histórica é como se fosse 20 segundos, né? No máximo 20 minutos. É muito novo. E por mais que seja um mercado que esteja muito grande, já vendendo bastante, tem muita gente que está começando agora ou começa a ter interesse, entende? Aí você pega, você que nunca leu um mangá, imagina você pegar um livro e é ao contrário, um quadrinho e é ao contrário. E não só tá ao contrário, mas os quadros são ao contrário, é uma ordem de leitura diferente. E recentemente, uma certa editora publicou um quadrinho japonês, um mangá, sem dizer isso. Eles esperavam que o público, o comprador já soubesse que aquilo ali era um mangá. Porque muitas editoras, todas as editoras, basicamente, hoje em dia, no final da página, que seria a primeira pra gente, tem lá uma página dizendo pare. Aqui é a última página. Você tem que ler assim, assim, assim. Explica, ensina como é para o leitor para ler essa obra. E essa editora decidiu não fazer isso. E deu uma enxurrada de reviews negativos na Amazon, falando que veio com defeito,
que veio de trás para frente, que veio mal feito, não esperava isso de uma editora profissional. E ao invés dos editores verem isso como uma questão importante a se lidar, é, em vez desses editores entenderem isso, o que que eles falaram? Ah, nem todo produto é a prova de idiotas. Um certo editor falou isso. Como é que você espera que um público que não é o não tem aquele não tem aquela vivência daquela leitura, espera que ele já saiba, só porque tem um grande público comprando aquilo que faz 20 anos que o são culturas diferentes, exatamente. E não tem como você esperar isso. Tem que ter essa didática, tem que ter essa tolerância, esse ensinamento por muitos anos ainda. Eu acho que, na minha visão, teria que esperar mais ou menos uns 50 anos ou 100 anos para fazer um efeito assim. Para as pessoas, para o seu pai, para, sei lá, você ter um filho, sim, muita falta de profissionalismo. E para o seu filho tá lendo esse quadrinho e pegar, nossa, por que isso daqui tá diferente? E você poder dizer, ah, isso daqui é um mangá, isso daqui é de trás para frente, se lê assim, assim, assim. Ainda vai precisar de muitas gerações saberem disso, que isso é um senso comum, entende? Então, tipo, para vocês verem, isso foi há 2 anos atrás, mais ou menos. 2 anos é muito pouco esse caso que aconteceu. Então, ainda está caminhando essa questão da literatura japonesa no Brasil. E essa questão da tradução e tudo tem esse impacto que é estético, né? Não é só um problema do profissional que vai fazer essa tradução. É um problema do editor, do diagramador. Tá, ok, são mais 15 minutos. É, aqui tem esse exercício que eu trouxe. É, vou ler rapidinho. Atim. Um espirro que não poderia ser chamado de feminino saiu. Foi realmente um problema. O que foi isso, Kyoko? Você está igual a um velho. Ela lembrou de quando lhe disseram isso enquanto ela estava em uma banda de metal na escola. Ela realmente gostava daquele garoto, mas chamá-la de velho foi cruel. Certamente foi doloroso, né? Isso é uma tradução adaptada que eu fiz, parecida de uma que eu peguei uma vez, eu não trouxe a do tradutor em específico, mas foi mais ou menos assim. E quando ela veio para mim, imagina vocês terem esse trecho aqui de tradução. É, eu tive muitas dúvidas, né, de sintaxe, né, foi muito complicado entender quem estava falando o quê, e ainda veio assim, né, tipo a questão das aspas. A gente sabe que essas aspas como um recurso de diálogo é americano, né? É uma coisa como na língua inglesa. E a gente não usa isso no Brasil, a gente usa travessão e tal, para discurso direto. Então eu fui, eu vou ver no original e vou ver como foi publicado no inglês. Aí aqui na esquerda a gente tem a versão americana. É, vocês podem ler rapidinho eles? Só, né? Obviamente, só a versão em inglês. Todo mundo aqui, a maioria é do inglês, né? Se alguém quiser ler, se alguém tiver com o microfone ligado, ou o professor Pedro quiser ler, será bem-vindo. Inglês? É, Ai, meu Deus, vou testar o meu inglês, hein, gente. vai lá. Seria what you, né? Isso. A sneeze that couldn't be called ladylike burst out. It really was a problem. What the heck, Kyoko? You're like some old guy. She could still remember it. One of her classmates' brass band had told her that. She'd actually liked the boy quite a bit too, calling a girl on an old guy that had been mean. She'd been pretty wounded by it. Alguma coisa Obrigado, assim. professor. É exatamente isso. Então, tipo, vendo essa edição em inglês, o que vocês acham dela, assim? Vocês acham que ela tá bem escrita, tá bem... Para um falante em inglês, os termos estão
é, naturais. O que vocês acham dela, assim, parando pra pensar? Quando eu li ela, sim, pareceu mais claro. Mas quando eu li ela, eu achei que ainda faltava coisa. Tipo, eu achei algumas coisas estranhas, por exemplo. As primeiras, essa última frase, should be pretty wounded by it. Tipo, você dizer que alguém, né, ficou mal com algo, eu achei essa frase bastante estranha. É, outra parte legal também é essa parte aqui do brass band, né? Brass band tipo, é uma banda de colégio e tal. Exatamente. E aqui no português foi traduzido como uma banda de metal na escola. Ou seja, tipo, o tradutor, ele não sabia o que era o termo brass band. E ele começou a fazer uma tradução por aproximação. Brass, metal, e é isso, banda de metal. Entende? Tipo, muitos tradutores caem nesse tipo de bait, de armadilha, assim, porque ele não tem. Essa questão de ter uma brass band na escola não é muito comum aqui no Brasil. Tá, que não é difícil você colocar brass band no Google e descobrir o que que é uma brass band. Mas, novamente, aqueles pontos lá de fazer rápido e tudo, tipo, é muito complicado. Então, erros como esse e problemas de coesão, coerência acontecer. Agora imagine, tipo, um livro inteiro dessa forma. É muito complicado, né, você ler um livro assim. Não, brass band é tipo banda marcial de escola, sabe? Aquelas bandas assim, de 7 de setembro, ou alguma coisa assim, mais ou menos. Então, ler um livro inteiro assim, tem alguns livros que são, algumas light novels no Brasil são publicadas assim, e muitos leitores reclamam. Imagina você ler 400 páginas assim, e você pagou por um livro assim. A gente sabe que livro não é barato, né? Então, é bem triste, tipo, é uma problemática muito difícil de se resolver. Mas, bom, resumindo, né, amarrando tudo, ou seja, a gente tem problemas que vão desde a questão capital da coisa, né, na questão das editoras quererem coisas rápidas, baratas, e isso começou agora a entrar a questão de inteligência artificial. Aí entra a questão da precarização desses profissionais que estão recebendo pouco, que precisam trabalhar muito para poder entregar esses materiais. Então, isso para lidar com textos difíceis, né? Não é qualquer coisa, são textos difíceis, principalmente de uma língua tão distante da nossa como em relação ao português e ao japonês. Então, essas foram só algumas das dificuldades que eu trouxe para apontar para vocês sobre traduzir obras orientais, especificamente o japonês, né? O chinês e o coreano, eu conheço alguns colegas que traduzem, e são problemas muito parecidos também. Claro que tem as especificações, né, de cada língua, mas é isso. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção, assim, por cima. Bem, Ives, eu acho que deu a perceber que o pessoal gostou bastante, né? Ah, fico feliz. Aqui o pessoal que acabou interagindo mais com você foi realmente o pessoal da tradução. Aqui muitos deles foram meus alunos, se não todos. Ah, E aí eu queria falar com você sobre alguns pontos, é mesmo só para a uhum, gente comentar sobre, discutir, uhum. Claro, se alguém quiser fazer alguma porque pergunta aí no chat também. também, gente, se vocês quiserem colocar perguntas, eu vou depois selecionando e passo para o Ives direto. Uhum, Que eu acho que não, são algumas coisas que não tem muita solução, né? Porque, bem como você disse, tem a ver com o aspecto comercial da coisa, que vai impactar no trabalho do tradutor. Mas uhum, vamos lá, né? Gostei da sua parte do começo, quando você falou sobre a introdução histórica, né? Que você uhum, disse que para muitos é a parte mais legal e para outros é a parte mais chata. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar que o interesse, né, da língua japonesa aqui no Brasil
advém do sucesso da cultura japonesa fora, né, internacionalmente. Né? Eu vim Hum, até procurar aqui no meu computador depois os vencedores do Nobel, né, de hum, literatura, que, se não me hum, engano, tem três, se é isso mesmo. uhum, uhum, E realmente isso faz com que a língua ela ganhe outro patamar internacional, uhum, com né? certeza. E colocar aqui que foi o primeiro prêmio Nobel em 68, a gente fala, poxa, interessante. Então, desde 68 já tem uma obra bastante visível, né, para todo mundo, e há, de Uhum, fato, essa necessidade de traduzir esse livro em outras línguas, porque é um vencedor do Nobel, né? exato. Então, aqui em São Paulo, nós temos realmente uma imigração japonesa muito forte, né? Acho que foi você mesmo que disse que é uma das maiores do mundo. Uhum, Mas é muito local, né? Agora, pensar que uhum, é um livro que ganhou o mundo inteiro por conta de um dos prêmios, dos melhores e mais importantes prêmios do mundo, faz muita diferença. uhum, Então, pensar que né, a indústria editorial ela começa a trazer obras literárias por conta disso, é muito triste pensar que foi tão tarde, né? com certeza, Porque muito. foi ontem, praticamente, Foi né, ontem. na história. E Uhum, isso, pensar, a gente precisa trazer obras novas, né? Obras japonesas para cá, e aí tem que se construir uma cultura de tradução de língua asiática que não uhum, se faz isso de um dia para o outro, uhum, né? Se a gente for exato. pensar em cursos superiores que ensinam língua asiática, né, letras português, japonês, letras português, coreano, português, mandarim, não são todas as faculdades que têm, porque não Não, são são. línguas de muita saída, né? São pouquíssimos. Inclusive, eu sou de Fortaleza, Ceará, eu não sou de São Paulo. E eu vim para São Paulo justamente para estudar língua japonesa, porque basicamente só tem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Amazônia, porque lá tem um polo comercial muito grande e precisa Sim. disso. E não tem em Curitiba, que lá também tem uma das maiores, né, colônias japonesas, e lá não tem faculdade. Então são essas três, principalmente na UFRJ, aqui na A USP USP. e na Amazônia. E isso acaba diminuindo bastante o número de profissionais, né? Com Eu lembro certeza. que eu, lá na USP, eu fiz português linguística, né? Não Uhum, fui para uma segunda língua. uhum. E acho que na minha época se formava um ou dois alunos de japonês por ano a cada 2 anos. Então, Uhum. por mais que a entrada seja anual, a saída, se ela é anual, ela é muito baixa. Então, É, o número de profissionais para fazer essas traduções de uma forma responsável é muito pequeno. É, muito. E tem outro e, problema também, professor, é que recentemente, ano passado, inclusive, o curso ele dá de manhã e de noite. sim, E a faculdade queria fechar de noite e dar só de manhã. Por quê? Isso já corta metade do público, né? Porque e também a sim, questão, né, elitista até de você poder estudar de manhã. É, o quadro de professores tava 5 professores de japonês. isso é Cinco muito pouco. professores. Muito poucos para dar uma graduação inteira e pós-graduação. E agora conseguiram 2 professores a mais. Ou seja, tipo, é um problema. Imagina, tipo, em São Paulo, ter esse problema na Uhum, USP, uma das maiores do mundo, é muito sim. triste. E isso só mostra que o interesse é comercial, mas o interesse não é de fato com a cultura e a língua, né? Porque Uhum, eu preciso ter profissionais que façam essas traduções rápidas, muito rápidas por vezes, e a qualidade tem que ser a qualidade mínima, pelo menos só para vender, né? exato. E não existe uma preocupação maior. Bem, você também retomou uma ideia que a Elise falou na primeira palestra sobre esses problemas de traduções que não são diretas, né? Pensar que ainda você disse que foi esse ano ainda uma tradução que veio do inglês de um material que era de japonês e isso Uhum, causa algum ruído ainda, e esse ruído ele é sentido principalmente por aqueles que esperam por uma tradução boa do português, que conhecem alguma uhum, coisa de língua japonesa e eles acabam fazendo aquela distinção, tipo, é igual o filme, né? É uhum, dublado? Não quero ver. uhum, Porque o uhum, dublado é assim. E a gente tem uhum, uma indústria de dublagem aqui no Brasil extremamente boa. Ela só não uhum, ganha da indústria americana, que é a que muitas vezes faz o produto, né? Mas uhum, é uma indústria maravilhosa.
mas por conta desses desvios, né? Ah, não vamos contratar um tradutor de japonês. Acho que é mais rápido e mais fácil contratar dois de inglês, que tem mais, e a gente compra uma tradução que é americana e já faz essa obra que Uhum, sai, sei lá, em 15, 20 dias, a gente já tem pelo menos a primeira versão disso tudo. uhum, Então, a gente sabe dos grandes problemas que tem essas traduções que não são diretas, e acho que fica aqui, né, tanto na sua palestra quanto da Elise, a necessidade de repensar isso, porque o tradutor, que aí eu já vou entrar para a próximo ponto que você falou sobre a inteligência artificial, o tradutor, ele é, além de um profissional da língua, ele é um profissional de cultura. uhum, Então, se a gente pensar na inteligência artificial, sim, ela constrói textos bons e muito bons, né, por vezes. Só que os textos, eles não são muito grudados à cultura, porque você está pensando numa máquina produzindo um texto. Então, quando uhum, tem um tradutor que conhece a cultura, conhecem as gírias, né, conhecem o estilo de fala do japonês atual, né, que uhum, não vai se prender às traduções anteriores para fazer uma tradução de um mangá de hoje em dia. Ele vai conseguir articular, ele vai conseguir ser mais flexível na hora de construir a tradução e, de fato, manter o que a tradução precisa, que é a intenção original. Né? Obviamente que a gente não vai conseguir manter 100%, porque são duas línguas de dois contextos diferentes, mas a uhum. ideia é ser o mais fiel possível ao Exato. original. A inteligência artificial, e acredito que, pelo que você disse, você tem a mesma crença que eu, ela não vai dar conta de tudo isso, né? Ela vai dar conta, sei lá, de fazer uma tradução inicial, de você não ter que fazer a tradução logo do zero, você vai fazendo só adaptações da tradução e não a Uhum, tradução do começo. uhum, Só que mesmo assim eu preciso de um profissional que conheça a língua, conheça a cultura, tenha contato com pessoas do Japão ou tenha uhum, contato com produções japonesas, para que entenda tudo isso, né? E quando você uhum, falou isso, eu lembrei muito, né? Aí tem a ver com seu próprio desenho aqui no Zoom, que uhum. tem o anime do Pokémon, né? Sim, Não sei se você vê o anime sim, agora. sim, Você sim. vê? Ah, então ótimo. E tem um tradutor que ele faz tradução das legendas, né? Que ele é de família japonesa e ele faz a tradução para o português de uma forma mais amadora, mas de amadora não tem nada, porque ele é muito bom. E ele sempre comenta, né, no grupo que ele tem, que ele manda os vídeos, de que tem vezes que a tradução é muito complicada porque entra um personagem que fala muito rápido, fala muitas Uhum, gírias, né, faz aham, muitas palavras novas, mescla sim. palavras, e é um desafio para ele, a ponto de ele falar assim, olha, já tem esse personagem com nome em inglês, né, por conta de outras produções gráficas da franquia, né, tem o Uhum, jogo, que já foi traduzido para o inglês, já tem o jogo de cartas também, que já foi traduzido para o português, então ele uhum, fica nessa do mantém o nome do personagem no original japonês, passo para o inglês, que é mais uhum, internacional, passo para o português, que é um pouquinho mais nichado, e o uhum, público mesmo reclama. Do tipo, uhum, olha, no japonês faz mais sentido, no inglês não faz uhum, tanto, mas sim. como que você vai deixar no japonês, sendo que O aqui no Brasil público-alvo. o público-alvo não tem esse conhecimento em si, né? Uhum, E, sim. e eu na escola, que é um caso muito raro, eu fiz japonês na escola Ah, como disciplina regular. que Obviamente que eu legal. não sei falar japonês, né? Eu sei ler o hiragana, alguns kanjis, mas assim, muito pouco, meu conhecimento é muito básico. E mesmo assim, eu consigo perceber que é uma estrutura sintática diferente, é uma Uhum, estrutura de composição de palavras diferentes que deve ser valorizada. uhum, Então, esses desafios de tradução, eles extrapolam até aquilo que a própria inteligência artificial faz, que ela pode auxiliar um tradutor, né? Eu acredito que sim, uhum. né? Você, como um tradutor, você acaba utilizando a inteligência artificial para te auxiliar, para te ajudar de alguma forma? Ah, em alguns pontos, sim. Por exemplo, tem parágrafos, por exemplo, que tá muito confuso por algum motivo. Aí primeiro eu tento ver se aquela obra foi adaptada, para ver como vai ser aquele diálogo. Beleza. Se não tem, aí eu recuo para ver alguma tradução automática. Muitas vezes elas ajudam assim você entender o macro da coisa, né?
mas ainda vai faltar os micros, aí você é mais fácil você conseguir isso. Mas como você falou, por exemplo, essa questão de ajudar de não fazer a tradução do zero, isso está cada vez mais comum. Tem muitas pessoas que estão fazendo, pá, já traduz logo de uma vez num tradutor automático de alguma forma, seja Google Tradutor, seja ChatGPT, e eu vou mudando. Só que isso é muito perigoso também. É, tem esse profissional, só que tem muita gente que começa a se acomodar um pouco. Então, quando ela vai fazer esse trabalho, né, de adaptar, de ir mudando, de ir melhorando, é muito fácil você passar, dar um overlook, assim, em muitas coisas. Então, por mais que você fez todo um trabalho, assim, de adaptar tudo e tal, 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 tal. Ficou várias adaptações e localizações incríveis. Só que passou algumas. Aí a pessoa vai ver, a pessoa que sabe minimamente inglês, nossa, ai, aqui tá escrito ruído branco, tá eco de câmara. Assim, a pessoa vai ver, nossa, isso daqui foi traduzido automaticamente. Aí já perde, assim, aquele valor pela obra, sabe? Então é isso, você pode, deve usar essas ferramentas, mas, cara, tipo, não é por isso que você vai fazer mais rápido, fazer de forma mais, né, assim, dar menos carinho para aquela obra. Sim, e acho que isso liga muito com a distinção que você fez entre livros, light novels e mangás, né? Se a gente pensar que o livro ele tem um caráter mais formal, né? Então é Uhum, literatura, deve-se uhum. ter uma atenção maior na tradução, é um texto, né, alto, de grande valor, Erudito, sim. erudito, né? Um vencedor do Nobel, por exemplo. Uhum, E aí você vai para light novels, que seria um texto, né, seriam narrativas um pouquinho mais rápidas, né? Narrativas uhum, mais parecidas com novela, se eu posso dizer uhum, assim, que uhum. aí já não demandaria uma atenção tão grande do tradutor, Supostamente, né? sim. Supostamente, mas isso não significa que tem que fazer qualquer coisa, né? Exato, só é outra coisa a se fazer. É isso, é uma preocupação outra, mas ainda continua sendo uma preocupação. Exato. E aí, eu fiquei com, não dúvida, né? Mas a ideia do mangá, que foi até uma palestra que nós tivemos na segunda de noite, na terça de noite, desculpa, que veio um editor, que é o Diogo, que ele foi editor de mangás da Panini, né? Do Uhum, Batman e da Marvel também. uhum, E ele disse, ele falou bastante sobre a ideia de como que a parte gráfica ela age e ela interfere bastante nas traduções de uhum. quadrinhos. Sim, Acredito, obviamente, que no mangá seja a mesma coisa, com certeza. porque o gênero ele depende muito de linguagem verbal e linguagem não verbal. E aí Com o que certeza. eu fiquei me perguntando é o mangá, assim como o anime, ele tem essas mesmas características? Porque, obviamente, que o anime ele tem a parte ainda de interpretação, né, do ator que vai dar a voz Uhum. àquele personagem. Mas se você fosse fazer uma tradução para anime, você teria quais outros desafios além dos desafios gráficos? Hum, acho que seria a questão da cadência, a questão do pacing, como chamam. Seria toda essa questão de porque muitas vezes as pessoas que fazem essa tradução de animes, elas também fazem o timing das legendas, né? Então você tem que ter muito cuidado com questão de reticências, que, né, que não deixa é textual, mas não deixa de ser estético também. Às vezes frases que são maiores na tradução, mas são menores na fala. É super rápido de falar, mas para o português é bem maior. Então, como você vai dividir isso? Então, tem esse pensamento estético do alinhar a rapidez com a fluidez e a qualidade ao mesmo tempo é muito complicado, mas é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Que eu acho que foi até o que você falou, uma parte sobre a diferença do uso do kanji, né, do japonês para o português. Que você Uhum, pode ter, sei lá, um balão de fala que tem alguns kanjis ali, e como o kanji ele pode representar um signo linguístico inteiro, né, uhum, não partido por conta da sua sequência sonora, isso vai, obviamente, resultar numa tradução que vai ter que se preocupar com esse espaço no balão, né? Isso também foi exatamente. falado na terça-feira de noite, mas a gente estava falando de língua europeia, né? Então, do Aham, inglês para o português, que pode, obviamente, ter alguma diferença, mas a diferença ainda tá de boa,
né? Imagina o japonês. O japonês que tem, né, a escrita em hiragana, katakana, só que tem o kanji, então, até porque tem horas que o kanji sozinho ele dá conta, mas você precisa de uma expressão inteira do português, né? Uhum. E Ai, aí, deu uns se o, flashbacks de guerra agora. é o desafio, né? Para ser É, tradutor não é só uma questão simples, né? Como a professora Alessandra colocou, que é uma questão intersemiótica. Então, exato. lidar com isso, que é o desafio gráfico, é muito grande, né? Ó, Muito. acredito também que quando uma editora aqui no Brasil compra os direitos de publicação de alguma obra japonesa, eles têm algum lastro assim, do tipo, eu posso aumentar o balão, né? Tem algumas configurações editoriais, desculpa, que podem acontecer. Mas se a gente for Infelizmente pensar, não, acredita? não? Não. O balãozinho ele vem solidificado? Meu Exato. Deus. É muito complicado. É, Porque isso faz parte da arte, né? E sim, principalmente os mangás verdade. mais antigos, é feito tinta, Sim, nanquim, no sim, sim. papel, não é digital. E mesmo se for digital, você não pode aumentar o balão. Tipo, os autores não querem isso. Eles não deixam. Faz parte da aula, da arte deles. Então, imagina uma É, frase inteira que cabe desse tamanhozinho no balão, aí você tem. Às vezes, infelizmente, tem que cortar alguma palavra assim, ou só deixar o sentido macro da coisa, porque não sim. dá. Não Com dá. K. Eu não conheço bem a parte do mangá, mas seria possível colocar nota de rodapé, alguma coisa É desse gênero? possível. Alguns editores não gostam, mas é Imaginei. possível. Também tem a questão de Imaginei. glossário no final, colocar o asteriscozinho e tal. Porque se não tem espaço, vai ter que É, arranjar espaço em algum lugar. em algum lugar. Sim, tem E, um mangá que eu trabalhei que se chama Jovens Sagrados, que ele é a história de Jesus e Buda hoje em dia alugando um apartamento no Japão, tirando meu férias. Deus. Então, tem muita referência budista, cristã e da cultura japonesa. E, cara, e é comédia, é muita piada. Como você traduz tanta piada assim e dando todo o contexto, é muito difícil, é muito difícil. E pensar em piada, que traduzir piada é complicado, porque é uma questão Muito. cultural, né? O que Aham. eu dou risada aqui no Brasil não é a mesma coisa que eu dou risada em Portugal e a gente está usando a mesma língua, né? Exato. Teoricamente. E aí, só Uhum. para terminar, Ives, você Uhum. falou sobre as questões de publicação, que eu achei bastante interessante. Que, por exemplo, o livro tem a publicação única, possivelmente vai ter outras edições, mas é do mesmo livro, da mesma obra. Uhum. Essas light novels são publicações bastante extensas, e aí o Uhum. tradutor ele vai estar atuando numa obra que ainda está em produção, Sim, e isso é bastante complicado porque as escolhas bastante. que ele faz hoje, né, da tradução, são escolhas que possivelmente ele vai ter que manter em anos de publicação da mesma obra, ou se ele Sim, tiver que fazer alguma adaptação, essa adaptação ou mudança vai ter que ser muito bem pensado, porque o público já vai estar acostumado, né? E você falou da sim, periodicidade, que eu acho que isso é o que mais quebra com um trabalho bom, né, de um tradutor, exato, né? Se a exato. gente pensar. Como. Pode Pode falar, terminar, desculpa. desculpa. Se a gente pensar, por exemplo, num mangá que ele é publicado mensalmente, ou sei lá, a cada 15 dias no Japão, passa isso aqui para o Brasil. Obviamente que a editora ela vai querer fazer uma periodicidade dessa forma também, para manter uma publicação internacional, quase no mesmo Uhum. tempo Simultânea, sim, simultânea, ou vai ter algumas escolhas editoriais de colocar, sei lá, o que é quinzenal no Japão, mensal aqui no Brasil, né? E mesmo assim, se a gente for pensar numa obra que é mensal, né? É, será que daria tempo suficiente para um tradutor japonês-português dar conta de fazer um trabalho legal, fazer um trabalho honesto, justo, que seja um trabalho interessante para aquela obra, com a pesquisa que é demandada em um mês, né? Isso se a gente está pensando numa obra de 100 páginas, né? exato. E se for essas light novels, que vão ser muitas, será que dá conta desse recado? O que que você acha disso? Cara, eu acho que não. Ó, como o Lucas falou ali em cima, essa questão do japonês muitas vezes não diz quem é o sujeito na frase, quem é que tá falando. E também não demarca gênero, como o inglês também.
Então, e no Japão tem muito essa questão de personagens, né? Aquelas roupas assim que você só vê os olhos. Aí, no português, quando você vai falar isso? Ele ou ela, né? Recentemente teve um mangá que eu trabalhei, que é o Terra das Gemas. E são personagens que são feitos a partir de gemas preciosas. E são pedras, não tem gênero. Então, como faz? Usa a linguagem neutra que está ficando mais popular, um elo, delo, coloca elas porque são pedras, mas elas têm corpos que são masculinos. Coloca o ele, então, porque se parece com um corpo masculino. Então, é muito complicado isso, esses demarcadores. E aí, quando revela o gênero desse personagem, aí tem que trocar. É muito difícil. E quando é livro, que é uma carga de texto bem maior, isso é um quadrinho, mas quando é livro, que a carga de texto é bem maior, cara, recentemente nos Estados Unidos teve um tradutor de um mangá lá que tava saindo no Japão há pouco tempo, isso começo do ano, que ele começou a fazer e tinha que entregar semanalmente, assim, tava tentando fazer uma simultaneidade com o Japão. E passou um mês, ele desistiu. Entrou outro tradutor no lugar, um mês depois ele desistiu. Entrou outro no lugar, um mês depois desistiu. Porque a pessoa tá meio que queimando um pouco o nome dela ali. Faz parecer que ela não sabe do que tá fazendo. Mas é porque não tem como um profissional fazer um trabalho legal naquele período de tempo que a editora pede. E ainda mais de obras que são. Tem algumas obras que são esteticamente literárias, assim, que brincam com jogo de palavras, que brincam com coisas assim, imagina, tipo, trava-línguas. E, cara, eu acredito que não, respondendo a sua pergunta. Bem, fica aí, né? Se tradução fosse tão simples assim, o Google Tradutor já teria eliminado a profissão de muita gente. E acredito Exatamente. isso que não vai acontecer de jeito nenhum, porque se o trabalho exige, né, se a função exige trabalhar com aquilo que é humano, nada mais justo que o ser humano trabalhar nisso também. Obviamente que a É, gente vai usar a tecnologia a nosso favor para adiantar nosso trabalho, para acelerar um pouco os processos, mas a nota final, né, o bater o martelo é sempre do profissional que conhece, que sabe fazer a sim, coisa, né? exato. É igual comparar um fast food com uma comida de casa, entende? Um restaurante gourmet. É a mesma coisa, o sabor é completamente diferente. O fast food ele até sacia no começo, mas a gente fica com Uhum. saudade da comidinha da avó, Sim. né? E ainda faz mal. E ainda faz mal. Bem, gente, agradeço imensamente vocês por ter passado essa sua experiência, principalmente de uma língua asiática que não é muito comum nós comentarmos nas nossas aulas, nos nossos cursos de português, inglês de tradução. Gostei muito de você ter passado aquela parte prática, né, de mostrar os textos e os desafios que tem nisso. Pensar também que cada língua é um mundo diferente. Então, pensar nas línguas é pensar no mundo com óticas, né, com lentes diferentes. A gente fala muito disso na disciplina de linguística. E convidar a falar primeiro sobre o registro de presença, antes que eu esqueça. Já está aqui no chat o registro de presença para essa palestra do Ives. Então, façam o registro para vocês não ficarem sem ela. Também fazer o convite para vocês nos acompanharem também agora no noturno. Nós vamos ter duas palestras no noturno, uma às 19 e outra às 8h30, né, às 20h30. E também não fazer com que vocês não se esqueçam que o nosso último dia da 14ª semana de Letras e Tradução é na segunda-feira, que vai ser o dia mesmo tradutor, e que, se não me engano, de noite vai ter um especial também asiático, viu, Ives? Que vão Ah, que ser legal. duas palestras sobre o coreano. Uma Ah, sobre a língua coreana, né, e a outra sobre literatura coreana, que também de nossas conterrâneas ali da USP que trabalham com o coreano. ah, Então, legal. gente, bom dia para vocês agora. Peço que vocês não deixem de fazer o registro de presença. Ives, peço para você finalizar com o seu contato, né? Se você tem algum contato dos seus trabalhos, para que o pessoal saiba um pouquinho mais. E é isso. Pode falar. Bom, queria agradecer também pela presença de todos e pelo convite novamente. O contato eu deixei aqui embaixo, tá ali o Gmail. Podem mandar e-mails com dúvidas ou só querer debater sobre alguma coisa da cultura japonesa, eu adoro, de qualquer forma. A gente pode trocar contatos também.
E, bom, espero que isso tenha criado um foguinho dentro de vocês para começar a ler mais literatura japonesa, seja de qual forma for, em light novel, mangá, livro, novela, dorama. E eu espero que esse mercado cresça cada vez mais e a gente possa ter, assim, a cultura japonesa de fato, assim, presente na nossa cultura também de forma mais harmoniosa, né? E é isso, muito obrigado. Perfeito. Gente, obrigado. Até de noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau.